Deadpool e Wolverine batem recordes de bilheteria. Uma nova logo pra DC Studios. Henry Cavill na Marvel. Saiu o trailer de Pinguim e Creature Commandos do James Gunn. E Robert Downey Jr. voltando pra Marvel como Doutor Destino. Fala galera, aqui é o Alice e você está no Snyderverso e vamos para as notícias da semana. Galera, a primeira notícia é falar sobre o recorde de bilheteria de Deadpool. Cara, tá insano o que aconteceu nesse primeiro final de semana desse filme. Eu assisti o filme no cinema no sábado e fiz a minha crítica que vai sair essa semana ainda, então fiquem ligados porque, cara, o filme é insanidade pura. Eles tinham uma previsão lá de faturar lá nos Estados Unidos 160 milhões, 175 milhões e o filme quebrou os recordes e bateu 205 milhões de dólares somente nos Estados Unidos. No final do dia, acredito, no final de domingo, acredito que bateu 235 milhões, ou seja, toda a bilheteria de The Marvels foi superada em um fim de semana por Deadpool e Wolverine. Além disso, rapaziada, o filme faturou 438 milhões no mundo inteiro. Cara, no primeiro final de semana. Isso é insano, cara. E é um filme rated R, rapaziada. É a maior abertura de um filme de classificação R lá nos Estados Unidos, que é a maior classificação, tipo 18 anos. Quem tinha quebrado esse recorde antes também foi um filme do Deadpool, tá? Contudo, a maior bilheteria de um filme com essa classificação ainda é do Coringa da DC, com Joaquin Phoenix. Vamos ver, que tem 1 bilhão e 17 milhões, se eu não me engano, é alguma coisa assim. Então vamos ver se Deadpool 3 vai bater o Joker. Cara, eu acredito que vá, velho. Como com o andar da carruagem vai, o filme é... Eu vou deixar para a crítica vocês verem, mas é insano o que tá acontecendo, sabe? Tipo, todo mundo achou que a Marvel tava caída, mas veio ele lá e deram a volta meio que por cima, acredito, em questão de bilheteria até. Porque os filmes da Marvel foram ruins, se eu não me engano, foram 3 na sequência, que foram ruins, assim, de bilheteria. O que mais foi ruim foi o The Marvels, né? Mas a Marvel não tá na crise. Pode ser uma crise criativa, que tá tudo meio bagunçado, mas em questão de bilheteria, eles sempre tiveram ali nessa média. Mas, cara, é um baita de um boom pra Marvel. E enquanto isso, a nossa DC, a gente vai pra segunda notícia falando nisso. A Marvel fez isso daí nesse final de semana, também teve anúncio da Comic Con que a gente vai falar aqui. E o que a DC faz? Lança uma nova logo. Tá aí pra vocês a nova logo da DC Studios. Ai, galera, me desculpe, eu não gostei. Ah, mas o Alice é hater, o Alice odeia o James Gunn. Cara, eu não odeio o James Gunn, entendeu? Eu não gosto, o James Gunn é diferente. Mas tudo bem, quem gosta não tem problema também. Mas essa logo tá muito nada a ver, cara. Me desculpa, não tem nada a ver. Esse negócio de querer voltar ao passado, vi muita gente criticando também a Marvel, de querer voltar pro passado, pegar coisas do passado, só que, cara, a DC tá fazendo a mesma coisa, velho, voltando pro passado. Eu não achei essa logo bonita, pra mim a melhor logo da DC ainda é a logo que apareceu em Watchmen, vocês estão vendo aí a logo que apareceu em Watchmen, essa pra mim é a melhor logo da DC, eu adoro essa logo. Também adoro a última logo da DC que apareceu nos últimos filmes ali, como Liga da Justiça de Zack Snyder, que é aquela logo só DC, é uma logo bonita também. A logo anterior, que tava em Batman vs Superman, Homem de Aço, aquela logo eu não gosto muito também. E tanto aquela logo quanto essa, que o James Gunn anunciou, pra mim são as piores logos da DC. Mas foi isso que a DC fez, basicamente, nesse final de semana. Mostrou uma logo na Comic Con. Incrível, né? E agora, galera, a gente tem que falar sobre isso. Rapaziada, Henry Cavill na Marvel. Mano, muito se especula sobre a ida do Henry Cavill pra Marvel. O Daniel RPK já vinha falando isso há muito tempo, dizendo que o Henry Cavill iria entrar pro universo do MCU, que foi oferecido a ele um papel. Assim, ó, eu não quero dar spoilers pra vocês, mas todos vocês já devem saber, né? O Henry Cavill aparece em Deadpool e Wolverine. E, cara, a DC perdeu. Essa é a realidade, cara. A DC perdeu muito, mano. O Henry Cavill é um puta de um ator de ação, o cara tava em The Witch, os roteiristas começaram a fazer um monte de besteira, estragaram a série, o Henry Cavill quis sair, porque a série já tava em baixa, né, já tava caindo, eles não queriam seguir nada, os livros, queriam fazer uma coisa muito só deles, assim, enquanto a primeira temporada foi bem fiel ali, então isso acabou desanimando o ator, perderam o cara. Aí fizeram aquilo que fizeram com ele na DC, cara, com certeza a Marvel vai pescar ele, isso você pode ter certeza, mano. Então, realmente, o que tu acha, Alisson? Você acha que o Henry Cavill vai pra Marvel de vez? Eu acho. Fundo no meu coração, infelizmente, eu acho. Eu gosto da Marvel, ele tem que ir em quem valoriza ele, essa é a verdade. Ele tem que ir pra, tipo, do lado dele, como ator, ele tem que ir pra onde estão valorizando ele. Se a DC não valoriza o cara e troca pra uma cópia quase do cara, que é o David Corenswet, sei lá,
é uma cópia do Henry Cavill um pouquinho mais novo, tá ligado? O cara já tá com 34 anos também, tá quase com a idade do Henry Cavill. O Henry Cavill é 6 anos mais velho que o cara. Então, tipo, elas por elas, entendeu? E aí agora estão perdendo um monte de astro. Já perderam, a Warner já perdeu o Nolan, já perdeu o Snyder, já perdeu... Tá só perdendo, vocês estão vendo. A Warner tá só perdendo. Inclusive, também já vou emendar essa notícia dizendo que a Warner pode ser vendida, cara. Tá sendo muitos relatos da indústria, no The Hollywood Reporter, na Variety, de que a Warner pode estar sendo negociada para venda, porque o David Zaslav, ele tá errando muito a mão, essa é a verdade. Eu sei que ele tá tentando reerguer a DC para pelo menos... Ele vai vender de qualquer jeito a Warner, vocês podem ter certeza, cara. A Warner Bros. Discovery, ele vai vender. E isso não tem discussão, ele vai vender. Só que ele tá querendo subir um pouquinho a IP, o valor da IP, no caso da DC, por isso esse reboot todo, pra se subir o valor da DC, aí ele vende um pouco mais em alta, porque as ações da Warner Bros. Estão caindo demais, estão muito lá embaixo. E não esperem muito mais, porque daqui a pouco vai ter um anúncio aí da provável venda da Warner. Isso eu garanto, rapaziada, eu garanto. Eles não estão muito bem, não. As pernas estão bem fracas pro lado da Warner. Também a gente tem o trailer do Pinguim e do Creature Commandos, que é o Creature Commandos do James Gunn, né? E o trailer do Pinguim, da série baseado no universo do Matt Reeves de The Batman 2. Então, cara, o que acontece? O The Penguin vai se passar, na verdade, como se fosse uma semana após os eventos de The Batman 1. E The Batman 2, que vai ser filmado provavelmente ano que vem, como foi informado pelo Matt Reeves na Comic Con, vai seguir os eventos que vão ser mostrados na série do Pinguim. Eu não assisti esse último trailer que saiu ontem, rapaziada. Tô gravando isso no domingo. O trailer acho que saiu no sábado, eu não assisti ainda e nem assisti o trailer de Creature Commandos. Provavelmente eu vou fazer e talvez eu junte os dois num vídeo aqui no canal pra ver qual é que é dessa... Porque a Creature Commandos é uma animação, se eu não me engano, né? Mas eu não tô empolgado, nem sei quem são esses caras. Então, vamos ver se a gente faz isso aí. E agora, a gente tem a maior notícia que eu queria dar pra vocês, uma notícia totalmente inesperada, mano. Eu não esperava por isso, tá ligado? Eu não esperava, mano. Ontem, sábado, dia 27 de julho de 2024, é anunciado que Robert Downey Jr. estará de volta ao universo da Marvel. Mano, eu nunca esperei dar essa notícia aqui no meu canal, mas, cara, é que essa notícia tá em tudo que é lugar, eu preciso falar sobre isso. Eu não posso me abster desse fato. Rapaziada, Robert Downey Jr., a.k.a. Homem de Ferro, Iron Man, está de volta à Marvel como Doutor Destino. E não só isso, os caras trouxeram os irmãos Russo que dirigiram Vingadores Guerra Infinita, Endgame e Capitão América Soldado Invernal e Capitão América Guerra Civil. Rapaziada, vocês têm que ter noção de como isso é grande. Os irmãos Russo, eles estavam com um podcast lá onde eles levaram algumas influências do cinema, inclusive levaram o Zack Snyder, foi um episódio maneiraço. Os caras são fãs do Snyder, assim, se inspiram em muita coisa nele, é muito massa de ver, foi muito massa de ver aquele episódio. E, cara, a Marvel realmente ela não tava tendo uma direção, inclusive de filmes que soubesse lidar bem com os super-heróis dela, como os irmãos Russo fizeram na fase 2 e na fase 3. Na fase 2 eles fizeram lá com o Capitão América e Soldado Invernal, e na fase 3 Capitão América Guerra Civil e os dois últimos Vingadores, que são as maiores bilheterias da história, os filmes mais aclamados da história do universo da Marvel e também da cultura pop. Então, rapaziada, eles foram trazidos de volta e foi anunciado que o Robert Downey Jr. vai voltar à Marvel interpretando o Dr. Doom, que é o Doutor Destino, no caso, né? Rapaziada, isso é gigantesco. Enquanto a Marvel tá... muita gente falou que é uma decisão desesperada, mas a gente vai falar disso no outro vídeo. Eu não acho que foi uma... Claro, do ponto de vista empresarial, foi uma jogada totalmente acertada. Uma jogada muito certa. Tipo, ponto de vista de empresa, pensando em empresa, trazer um nome como Robert Downey Jr., que acabou de ganhar um Oscar, é insanidade, mano. É insanidade. Ele acabou de sair do teu universo, beleza. Tristeza, o cara morreu, beleza. O Homem de Ferro, no caso. O cara ganhou um Oscar e agora vai voltar pra Marvel pra reerguer ela de novo. Isso é uma jogada genial, na verdade. Muita gente fala mal, mas, cara, isso é uma jogada muito inteligente, mano. Porque o cara já é aclamado, todo mundo gosta dele, todos os fãs da Marvel gostam dele. Entendeu? Tu tem que desenvolver um outro vilão sem ser o Kang, que já ninguém, assim, ó, me desculpa, nem nos quadrinhos a galera gosta do Kang. O Kang não é nenhum personagem assim, ó, o Kang. Eu não gostava do Kang quando eu li as HQs da Marvel na época que eu era pequeno, que eu era fã do Homem-Aranha, pra quem não sabe, eu adorava o Homem-Aranha, X-Men, tem um monte de revista de quadrinho aqui em casa. E não gostava do Kang, essa é a verdade. Mas, cara, o Doutor Destino, ele é ultramente conhecido e eles vão anunciar Quarteto Fantástico, anunciaram o Quarteto Fantástico também, o elenco foi lá.
Então, cara, a Marvel, ela tá com opa, me travei aqui, que isso? Ela tá com a cereja e o bolo na mão. Com o bolo e a cereja. Com o bolo e o leite condensado. Então eles estão com tudo na mão, velho, pra mudar essa saga do multiverso que tá muito bagunçada com série e filme. Inclusive, eu vi uma entrevista do Kevin Feige agora na premiere do Deadpool Wolverine, que ele fala, cara, a gente errou a mão lançando um monte de coisa junto. Foi errar a mão, o pessoal disse, cara, tem muito conteúdo. E realmente tem muito conteúdo. Eu não consegui assistir todas as séries, entendeu? Não consegui. Porque é demais, velho, é demais, sério demais. Não tinha tempo pra fazer isso, né? Não era um evento. Então eles têm que lançar as coisas como se fossem eventos. Então por isso que eles estão diminuindo os filmes também. Então, cara, é uma baita oportunidade. Vai ter Quarteto Fantástico. E depois eles já anunciaram, pra quem tá dizendo que a Marvel vai ter reboot, eles já anunciaram que vai ter... que a próxima saga vai ser a saga dos mutantes, né? Então, aí vai entrar os X-Men de vez. Aí já era. Então, provavelmente eles vão encerrar essa saga do multiverso aí nas Guerras Secretas com o Dr. Doom, Robert Downey Jr. Então, véi... Assim, ó, a DC tá na M. Tá decaindo. Me desculpa, com todo respeito. Tem muita gente que acha que a DC tá recém começando. Pra mim, não. Não tem mais 15 anos. A fadiga de filme de super-herói, eu acho que não dura. No máximo uns 15 anos. Se a DC não se consolidar aí nos próximos 5 anos, não tem como fazer isso em 15 anos, cara. Entendeu? Na minha visão. A gente tá falando que é pra esperar 5 anos, que a DC vai vingar. Eu não acho que vai vingar com o James Gunn. Eu já falei que a única maneira de bater o hype que teve agora, por exemplo, com o Robert Downey Jr., foi o hype que teve quando foi anunciado o Batman vs Superman, que o hype da Comic Con tava insano. Então, se eles anunciarem, voltarem a anunciar a Liga da Justiça 2 e 3, aí ó, aí DC, escuta, assiste meu vídeo, velho. Assiste meu vídeo aí, ô David Zaslav. Tá de brincadeira, rapaz. Reboot o quê, rapaz? Mas, galera, foram essas notícias da semana. Especificamente também do final de semana, né? Porque teve muita notícia no final de semana. Mas a gente vai trazendo aí outras coisas durante a semana. Tem a crítica de Deadpool. Tem sobre essa parada da Marvel, que eu vou ter que fazer um vídeo especificado. Porque, cara, isso me... Assim, ó. Eu não tava mais hypado com a Marvel desde Vingadores Ultimato, né? Mas deu uma hypadinha no rapaz aqui, velho. Deu uma hypadinha no rapaz aqui. Fiquei empolgado. Então vamos ver o que vai acontecer. Vamos conversando sobre isso durante a semana. Deixem nos comentários o que vocês acharam de todas as notícias que eu trouxe. Vamos debater, vamos discutir. Mas galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou.